Jeremias, capítulo de número 18, no verso 11. Convertei-vos, pois, agora, cada um dos seus maus caminhos, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém, igreja? Amém. Peço que a igreja possa tomar os seus assentos. E já bateu grande temor, porque é uma grande responsabilidade estar falando da palavra de Cristo. Mas eu estou aqui contando uma história que todos nós sabemos que é verídica, que aconteceu e serve como exemplo para nós nos tempos atuais. E a palavra de Deus, ela serve para a igreja, para o nosso aprendizado, que a palavra de Deus venha servir como caminho, como instrumento, como direção, para que um dia nós possamos entrar pelos portões celestiais. Muitas igrejas por aí estão preocupadas de encher a igreja, estão preocupadas de não perder membros, estão preocupadas de pregar o evangelho que não te prepara para entrar no reino de Deus. E nós sabemos que desde a antiguidade Deus sempre tem corrigido, repreendido, exortado o seu povo. Não porque o Senhor exorta porque Ele não gosta, não, ao contrário, Ele exorta, Ele corrige porque Ele ama. Todos nós temos um pai, temos uma mãe. Todos nós já erramos na vida, e quando nós erramos, quando nós tropeçamos, a primeira coisa que o nosso pai, que é a nossa mãe, ela faz é nos corrigir. É porque os nossos pais terrenos querem ver o nosso bem. Assim também acontece com o nosso Pai Celestial. Desde o momento que Ele te corrige, é porque Ele quer ver o teu bem. E a maior promessa que Deus tem sobre as nossas vidas não é riqueza, não é bens materiais, não é casa, não é carro, mas é salvação das nossas almas. Nós temos que estar preocupados, porque todo dia o diabo ele luta contra a nossa vida, querendo destruir a nossa família, querendo roubar a nossa paz, querendo roubar a nossa felicidade. Mas o nosso Deus todo dia Ele também luta, porque a cada dia, com cada família, com cada pessoa, o Senhor Ele fala de uma forma diferente. Não foi diferente com o apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimo. Ali ele teve uma visão espiritual com Jesus Cristo, e o nosso Senhor aparece para o apóstolo dizendo: meu servo, escreve tudo que eu tenho para falar com as 7 igrejas da Ásia. Nós podemos observar que cada carta para cada igreja não era igual, era diferente. Então por isso que eu peço ao Senhor, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar da Tua palavra, eu quero qual é a mensagem naquele dia que o Senhor quer falar com a sua igreja. E pela honra e glória do Senhor, Deus Ele falou ao meu coração qual era o texto e qual era a revelação. Assim o meu espírito no mesmo momento descansou, ficou feliz, porque o que me alegra é fazer a vontade de Deus. Eu quero falar do profeta Jeremias. Foi um grande homem de Deus. Jeremias nasceu na cidade de Anatote, território de Benjamim, que fazia parte do reino sul de Judá. De Anatote para Jerusalém era cerca de 4,8 quilômetros. Jeremias, no hebraico, significa Senhor exalta. Seu pai Elquias, família de sacerdotes.
Jeremias profetizou 40 anos durante os 5 últimos reinados de Judá. Entre 587 a 627 anos antes de Cristo, esse profeta, ele não descansou, porque ele tinha uma missão. Deus tinha um propósito na sua vida, que era de pregar a palavra do Criador para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam caídos, para aqueles que estavam quebrados, para que essas pessoas viessem se arrepender dos seus maus caminhos e se voltassem para a presença de Deus. No primeiro capítulo de Jeremias, já é bastante conhecido. Jeremias era ainda novo, ainda jovem. Deus chamou o profeta para pregar às nações, mas ele se achava pequeno, ele não se achava digno, ele achava que ele não tinha capacidade. Mas o Senhor falou: Jeremias, saiba de uma coisa, porque quando eu chamo, eu capacito. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão da parte do Senhor aqui nesta terra. Então nesta noite eu tenho um recado da parte de Deus para a tua vida. Não recua do teu chamado, não recua, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre a tua vida. O diabo, ele está lutando para você sair da presença, para você se desviar, para você ficar desanimado, não ter mais o desejo de vir para a casa do Criador, ouvir a sua palavra. Mas nesta noite eu te peço em nome de Jesus, não recua do teu chamado, não recua da tua missão. Eu sei que é difícil, mas coloca a tua fé no Criador, porque para Ele nada é impossível. Jeremias, no capítulo 18, aonde eu acabei de ler, no primeiro versículo, aqui está dizendo: Deus, ele chama Jeremias. Todos nós sabemos que o oleiro é Deus e que o vaso somos nós. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. E assim está acontecendo no nosso meio. E tem muito vaso se quebrando na mão do oleiro. O interessante é que o texto diz que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o próprio vaso que se quebrou. Mas ali, quando o Criador chama o profeta Jeremias dizendo: vai para lá, porque eu quero te mostrar como que é a formação de um vaso em todo o mundo. Há cerca de 200 tipos de barro. E quando Deus, ele nos chama, entre esses 200 tipos de barro, já é motivo de alegria, porque entre variações de barro, ele te escolheu. Porque entre 200 tipos de barro que existe, só existe 8 tipos de barro que serve para ir para a roda do oleiro. Nesta noite o Senhor está nos convocando para que nós venhamos ficar no centro da roda do oleiro. Porque não tem como o Senhor trabalhar no vaso se este barro não estiver no centro daquela roda. Porque quando o oleiro, ele está de frente daquela mesa, aquela mesa começa a girar. O oleiro começa a observar o barro, o
O barro é tirado da lama, o barro é tirado da sujeira, o barro aonde ele é resgatado é do lamaçal do pecado. Assim foi Deus, quando ele me tirou, quando ele me escolheu, eu era somente um barro. Quando Deus me resgatou, Ele me tirou do futuro e me colocou no centro da sua vontade. Mas quando o barro é jogado no centro da roda do oleiro, aonde ele precisa trabalhar naquele barro, há um processo. Não tem como você entrar na presença de Deus de uma hora para outra. Já está tudo bem, já está tudo certo. Os propósitos de Deus já vai acontecer na tua vida, não. Para os propósitos de Deus acontecer na tua vida, para os milagres de Deus vir sobre a tua vida, existe um processo. Deus poderoso. E já é motivo de alegria. Se Deus te resgatou do lamaçal do pecado, se você se encontra ali na mesa do oleiro, a partir deste momento, quando este barro estiver naquela roda que está girando, o oleiro vai começar a moldar. E assim está acontecendo com muita gente. O Senhor está te moldando, moldando o teu caráter, porque o Senhor, Ele quer te ver limpo diante da presença dEle. Ele não quer te ver você de qualquer jeito, mas Ele quer que você seja um vaso, mas um vaso de honra. E muitas das vezes, quando o barro está em cima da mesa do oleiro, o barro vem duro, vem grosseiro. Meu Deus. E ali ele precisa amassar. Ei. Por isso que muitas das vezes nós estamos na presença e nós fazemos alguns barulhos. Ai, ui, está doendo, está apertando. É porque o Senhor está amassando o barro. E toda vez que você vem para este lugar, o Senhor, Ele começa a jogar água sobre este barro, para que este barro venha amolecer. Porque quando você entrou a primeira vez na casa de Deus, o teu coração estava duro. Você ouvia a palavra entrava no ouvido, mas saía no outro. Mas através da tua frequência na casa do Eterno, o Senhor vai jogando água, esse barro vai amolecendo. E eu sei, em nome de Jesus, quando você estiver pronto para ver os milagres, as maravilhas de Deus, é a melhor coisa que tem na nossa vida. Glória a Deus. E a melhor coisa que tem na nossa vida é quando Deus trabalha em nós. O barro está girando, o oleiro está observando, está amassando o barro. O barro está passando pelo processo dolorido. Mas eu acabei de falar, o oleiro está observando o vaso. Eu não sei o que é que você está enfrentando. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é a afronta. Eu não sei qual é o gigante. Eu não sei qual é a tempestade que está te fazendo você recuar. Mas eu tenho esta palavra da parte de Deus para o teu coração. Independente da situação, o oleiro está te observando. Quando o vaso já está formado pelas mãos do oleiro, só tem como você se tornar um vaso
quando você se permite o oleiro te moldar. Então te peço em nome de Jesus, permita que o Senhor venha te moldar. Não deixa esta palavra do céu entrar no ouvido e sair no ombro, porque esta palavra o Senhor tem de revelação para o nosso coração. Você pode até ter quebrado na mão do oleiro, mas o Senhor ele está disposto a te fazer de novo. O teu passado pode ter sido uma porcaria. O teu passado pode ter sido a pior coisa da tua vida. Mas nesta noite, segundo a palavra de Deus, Ele fala para o nosso coração: a tua história no teu passado não foi uma história boa, não foi uma história de sucesso, mas a partir de hoje, se você deixar, eu te faço um novo vaso. Pastor, eu pequei, eu caí, eu quebrei, eu errei, mas ainda enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança para você. O Senhor está disposto, igreja, a mudar a página da tua história novamente. Permita, igreja, que o Senhor venha te moldar, que o Senhor venha trabalhar na tua vida, porque quando você tiver quebrado, o oleiro ele tem alegria, satisfação de pegar este barro novamente, tacar água, cuidar, de zelar e de formar de novo este vaso. Ele quer tirar as impurezas. Enquanto o vaso está girando e o oleiro está trabalhando, ele começa em uma nova etapa, coloca a mão dentro do vaso. Nós temos que permitir que a mão de Deus venha entrar dentro do nosso coração, igreja, para que Ele venha poder tirar as impurezas, as pedrinhas, as sujeiras, para que Ele venha nos tornar um vaso de honra. Mas você pode estar dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho estudo. Assim também, algum tempo atrás, eu falava, repito mais uma vez aqui, quando eu coloquei os meus pés, primeiramente, dentro de uma igreja evangélica, eu comecei a ver os pregadores falando da palavra, o meu coração se alegrou. Eu falei com uma determinada pessoa dizendo: um dia eu quero pregar também a palavra de Deus. Essa pessoa nesse tempo não tinha sabedoria. Essa pessoa olhou para mim e respondeu dizendo, riu para mim e falou: eu nunca vou te ver no altar pregando a palavra de Deus. Realmente, pelos olhos humanos, eu não tinha capacidade, porque na minha escola, quando eu ia apresentar um trabalho, eu não era a pessoa que segurava o trabalho, eu era a pessoa que se escondia atrás do trabalho, porque eu era tímido, não sabia falar, e quando eu ia ler, acontecia um milagre, as letras sumiam e a folha ficava totalmente branco. Eu só tinha o ensino fundamental, mais nada. Mas quando o Senhor me chamou como Jeremias, o Senhor me fez uma promessa dizendo: não olha para o homem, não importa o que o homem te julga, não importa o que o homem pensa.
As primeiras oportunidades, só a misericórdia. A minha perna parecia que ficava viva, começava a tremer. A minha mão mexia para um lado, para o outro. Quando eu ia orar, só Jesus na minha vida. Não sei como que as pessoas não saíam da igreja, mas o Senhor foi trabalhando no barro. O Senhor foi moldando o vaso. O Senhor foi tirando as impurezas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a promessa de Deus se cumpriu. Hoje eu sou um pregador da palavra. Hoje eu não tenho somente o ensino fundamental, mas eu terminei o ensino médio. Hoje eu tenho o curso de primeiros socorros, curso de brigadista, fiz o curso pastoral, tenho um certificado, estou fazendo o curso teológico e logo eu vou estar terminando para a honra e glória do Senhor. Jeremias, ainda jovem, Senhor, Deus estava falando para ele: é você mesmo, meu filho, porque eu chamo aqueles que não são para confundir os que são, eu chamo os pequenos para confundir os grandes, porque a honra e a glória não é daquela pessoa que ele chama, mas a honra e a glória é do nosso Deus. Glória a Deus! A exaltação que a igreja está manifestando nesse momento não é para mim, eu me arredo porque tem que subir direto para o trono de Deus. João 3,30, a palavra de Deus fala que nós temos que diminuir, nós temos que subir para a presença de Deus aparecer na nossa vida. O Senhor quer tirar a arrogância do vaso, o Senhor quer tirar a soberba do vaso, porque quando o vaso estiver formado, Ele vai derramar o principal, que é o seu Espírito. O que eu mais almejo do Senhor é que Ele não venha tirar a sua presença da minha vida, porque eu acredito que todos aqui já até pensaram em desistir. Talvez alguns aqui já pensaram em tirar até a sua própria vida por causa dos problemas, mas em nome de Jesus, você ainda não recuou, você ainda não parou, você não fez como Jonas, porque até aqui o Senhor está te sustentando. É momento, igreja, de olharmos para o trono de Deus. Não olha para os teus problemas, não olha para o gigante. Assim Pedro também foi um grande homem de Deus, corajoso, porque ele saiu daquele barco, deu alguns passos, mas ele errou porque ele olhou para a tempestade, ele olhou para as ondas, ele olhou para o seu problema e por isso ele afundou. Esse texto é exemplo para mim e para você. Quando você olha, quando você observa o teu problema ele cresce sobre você e você perde a capacidade de avançar. Mas quando você não olha para o teu problema, aí é ao contrário, você cresce por cima do problema e você recebe a vitória de Deus. Deus, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu ousadia. Então vamos ser ousados para pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso com o seu obreiro, que ele estava se agradando muito com a vida daquele homem chamado Aristarco. Estava na cidade de Éfeso.
exortando aquele povo. E naquela cidade, a adoração a ídolos, a imagem era muito forte. E esses dois, com o Espírito Santo, começaram a pregar dizendo: olha, o que vocês estão fazendo é errado. Deixem os vossos pecados e voltem para Deus. Assim a Bíblia fala que alguns acolheram a mensagem, mas outros ficaram furiosos. E assim acontece conosco. Você prega, alguns acolhem, alguns escutam, mas outros te julgam. É, Jesus. Cada um na sua religião. Quando alguém me responde isso, cada um na sua religião, eu não estou pregando religião. Eu estou pregando Cristo. Porque se Jesus ele viesse novamente para a terra, ele não ia ser novamente crucificado, porque hoje em dia não existe este castigo. Mas ele ia ser bastante julgado, criticado, e as pessoas novamente não iam escutar o nosso mestre. Porque quando eu prego a palavra, quando você fala do evangelho, se Jesus viesse novamente, ele não ia fazer algo diferente, ele ia fazer a mesma coisa, ele ia pregar a palavra, e as pessoas iam falar para ele, para Jesus, dizendo: cada um na sua religião, e essas pessoas novamente não iam ouvir o que Jesus estava nos falando. Mas nós não podemos desistir, igreja. Todos nós somos soldados no mundo espiritual. Eu consigo ver cada um aqui com roupa de exército, com capacete, armadura, espada, bota. Porque o Senhor quer te ver lutando. Nunca vi um soldado no meio da guerra, no meio da peleja, ficar murmurando, ficar chorando no canto, encolhido, porque se você recuar, se você se esconder, o exército, ao contrário, ele vai atrás de você. Então o general de guerra nesta noite está dizendo: levanta a tua cabeça, pega essa espada novamente e vai para a guerra. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele era um vaso de honra, e o Senhor guardava o seu espírito dentro daquele vaso. Mas chegou em determinado momento da vida dele que aquele vaso, que era um vaso de honra, se quebrou na mão do oleiro. E as consequências vieram. Por quê? Porque ele teve um homicídio e um adultério. Ele pediu misericórdia ao Criador. O Criador concedeu misericórdia, perdoou o seu pecado. Mas as consequências vieram. Fora a criança que também o Senhor pediu de volta. E grande foi a tristeza na vida daquele homem. Mas mesmo assim, porque ele se quebrou na mão do oleiro, o Senhor fez uma nova promessa dizendo: você se quebrou, mas você mesmo está me dando uma nova oportunidade para me te fazer um novo vaso. Peço que a igreja fique de pé, vou estar orando em prol de suas vidas. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor, meu Pai, não possa deixar, Senhor da glória, esse vaso se quebrar, mas que ele venha continuar firme nas tuas mãos, que ele venha, meu Pai, continuar, meu Senhor da glória, fazendo a tua vontade, que ele venha ficar firme até o final do processo, porque quando terminar o processo, quando esse vaso estiver formado, aí o teu coração vai se alegrar mais e mais, porque você vai ver a promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus,
Eu venho aqui te agradecer por mais uma vez que o Senhor ficou de frente, usou a minha vida como canal de bênção para a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, não deixa, meu Senhor da glória, os teus filhos, meu Pai, se afastar da tua casa. Não deixa, meu Senhor da glória, os teus filhos se quebrar. Mas eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, continua, meu Pai, ter misericórdia de nossas vidas. Continua, meu Pai, nos dando saúde, nos dando forças, porque a nossa missão é um dia entrar no teu reino. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que as palmas sejam exclusivamente para o nosso Criador.